O que você sabe sobre fungos? Micoses, pragas, parasitas, doenças, bolores em comidas, cogumelos mortais. Geralmente são coisas ruins que vêm à nossa cabeça. Mas não é só isso. Os fungos têm uma importância ecológica muito grande e muito maior ainda para o ciclo da vida. Então, imagine um mundo sem fungos. Vamos entender os prós e os contras dessa hipótese. Bem-vindos ao Darwinianos Podcast. Eu sou Gabriel da Silva. Eu sou o Leonardo. Sou o Davi Gustavo. Eu sou a Lucélia. E eu sou o David. E bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Então, galera, o intuito desse podcast é imaginar um mundo, como seria um mundo sem fungos. Aí você pode pensar assim, seria um mundo incrível. Não teria fedor da composição dos fungos, não teria micose, não teria doenças parasitas. Mas talvez um mundo sem fungos seria completamente diferente do que a gente imagina. E talvez a gente nem existiria hoje em dia. A gente pensa que os fungos são só cogumelos que a gente vê ocasionalmente depois que chove. Mas eles são muito mais do que cogumelos, eles são uma rede de extensão embaixo do solo que serve como decompositores e fazem um papel importantíssimo para a saúde de uma floresta ou de um meio ambiente. Uma associação que existe entre os fungos e as plantas, que eu acho particularmente muito importante para a saúde de um meio ambiente, são as micorrízas, que são uma relação de mutualismo entre alguns fungos e plantas, onde os dois se beneficiam por troca de nutrientes, fazendo tanto o fungo quanto as plantas, isso é uma associação de mutualismo, ficarem saudáveis. Tanto que se você fazer um experimento, onde botar no vaso uma planta sem micorrízas e um outro vaso uma planta com micorriza, o vaso onde estiver a planta com micorriza irá crescer muito mais do que a sem, por causa dessa troca de nutrientes e essa associação mutualista. É interessante acrescentar que a maioria das micorrízas são endomicorrízas, 80% são endomicorrízas e geralmente são em árvores vasculares. E as endomicorrízas são no interior das raízes. E uma outra coisa importante acrescentar aqui, além do Gabriel falou, é sobre que as micorrízas também possuem as ectomicorrízas. A relação que você tem um fungo com a planta e que as hifas dos fungos vão ficar fora das células nesse caso. Então vão ficar intracélulas, não dentro, como o Gabriel falou. Isso, e cria a rede de Harting. A rede de Harting, tem isso daí também. As micorrízas aumentam, assim, a produtividade de diversos vegetais em solos de baixa fertilidade. Então, imaginemos um mundo em que não há fungos. Sem fungos, não há micorrízas. Imagine uma floresta com vários corpos de animais e outros seres jogados pelos cantos. Assim seria sem os fungos. A matéria demoraria muito para poder se decompor e levar os nutrientes que o solo precisa. Assim esgotaria os nutrientes do solo e tchau árvores. Imaginemos um mundo sem árvores. Uma árvore só já é um abrigo para milhares de vidas. Imaginemos então uma floresta inteira, vazia, sem nada. Aí você pode pensar, mas não são só os fungos que fazem decomposição. Bactérias também fazem decomposição. Mas a decomposição das bactérias é muito inferior à capacidade de decomposição dos fungos. Os fungos são o principal agente decompositor que a gente tem no nosso planeta. E, como a gente viu, sem eles, talvez a gente não teria florestas. Então, dá para imaginar um mundo sem árvores? E sem todos os animais que dependem desse ciclo da vida? Teria vida, afinal? Além disso, uma grande parte dos alimentos que consumimos usam fungos para serem produzidos. Um ingrediente indispensável para fazer o pão que comemos é o fermento biológico, que contém fungos unicelulares, leveduras, do filo Ascomycota. Na massa do pão, as leveduras se alimentam do açúcar e produzem gás carbônico e álcool. O gás carbônico é responsável por fazer a massa crescer e ficar macia. Mas o pão não é o único alimento que podemos encontrar essas leveduras. Também é utilizada na fermentação do leite para a produção de queijos e iogurtes, bem como na fermentação de cereais para a produção de cerveja e fermentação de uvas para a produção de vinho. Outra contribuição dos fungos na nossa vida e na produção de fármacos em 1928, o biólogo Alexandre Fleming descobriu
de forma acidental que a substância secretada por um fungo matou a cultura de bactérias que havia deixado no laboratório. A substância era penicilina. A partir dessa descoberta, deram-se início aos estudos de fungo para tratamento antibióticos, que salvam vidas até os dias atuais. Se esse fungo e suas substâncias desaparecessem, muitas doenças curáveis se tornariam fatais. E, consequentemente, nosso problema com superbactérias ficaria muito maior, porque sem antibióticos, que é derivado dos fungos, a gente morreria de várias doenças causadas por bactérias. Então, além do que o Leonardo falou sobre a importância da indústria alimentícia, como é que a gente usa os fungos, as leveduras, fermento biológico para fazer pães, bolos, etc. Tem essa parte um pouco mais indireta, que você usa para fazer alguma coisa, e tem a parte mais direta, que você literalmente come o fungo, nesse caso o cogumelo. Em muitas culturas, a culinária asiática, por exemplo, você come vários fungos, vários cogumelos nesse caso, o shiitake, o cogumelo paraíso, o champignon, você usa esses cogumelos para poder se alimentar. Então isso é usado frequentemente há muito tempo. Então esse é só mais um exemplo de que a ausência ou surgimento repentino dos fungos vai influenciar na vida, obviamente. Então pratos como estrogonofe, pratos que você usa cogumelos, a própria trufa negra, branca, né, é uma especiaria um pouco mais cara, mas tem gente que compra, tem gente que come, tem gente que consome isso. Então esse é só mais um exemplo de que o desaparecimento dos fungos tão repentino assim vai acarretar assim mudanças tanto no mundo, tanto nos seres humanos, nesse caso, falando mais especificamente sobre a dieta dele. Galera, uma outra coisa sobre a dieta em si, que eu tava falando mais específica dos seres humanos, eu tava falando que os seres humanos come ainda cogumelos, mas a gente tá falando em um mundo hipotético em que os fungos acabaram, desapareceram do nada. Só que, claro, não são todos os fungos que você pode comer, tá? Você sabe disso, que não sei se já escutaram essa frase, que todo cogumelo é comestível, mas alguns só uma vez, porque, né, você vai morrer. Exatamente. Então, tem cogumelo, beleza, todo cogumelo é comestível, maravilhoso, você sair comendo qualquer cogumelo, tá bom, tu vai morrer depois de 10 minutos. Então, o que acontece? Claro, tem até uma técnica que uns micólogos falam assim, a maioria, eu não sei se são todos, a maioria dos cogumelos que ficam em árvores são comestíveis. Isso mesmo, isso todos os cogumelos, aí não tem como afirmar isso. Não tem como afirmar, até porque nem todas as espécies de cogumelos a gente sabe, especula-se tem milhões de espécies, mas a gente só sabe, a gente não sabe de todas ainda. Então podem ter sim algumas em árvores que não são legais. Por exemplo, orelha de pau não é legal de se comer e ele tá preso ao tronco. Na dúvida, se você realmente tá numa situação ruim e tal, beleza, tem uma chance maior de você comer e não ter alguma intoxicação nesse caso, mas pode haver sim algum cogumelo que esteja em árvore que seja tóxico e que você não pode acabar comendo ele. Na dúvida, se você não for especialista e não souber a taxonomia de um cogumelo, não coma. Não saia por aí na floresta catando cogumelo e comendo. Se quiser comer o cogumelo, vá no restaurante. Saindo um pouco da ideia do desaparecimento repentino dos cogumelos, vamos entrar um pouquinho numa curiosidade da importância religiosa e sagrada que os cogumelos já tiveram da história e talvez tenham um pouco ainda hoje em dia. Então, foram feitas escavações em templos maias e dos astecas também e descobriram pequenas estátuas esculpidas. Ou seja, isso mostra a importância religiosa que os cogumelos tinham nesses povos. Então imagina, você é um ser humano de 5 mil anos atrás e chove, a noite anterior choveu muito, aí quando amanhece, o dia limpo assim, aí você vê cogumelos assim, onde não tinha, fazendo um círculo. Não tinha nada, e no outro dia apareceu cogumelos em formato de círculo, ou apareceu cogumelos onde não tinha, de umas cores que você achou incrível, um vermelho, formatos estranhos, uns cogumelos amarelos onde antes não tinha. Provavelmente você vai pensar que é uma coisa divina ou sagrada e espiritual, né? Demônios, fadas, até o círculo das fadas mesmo, ou o nome já diz círculo das fadas, ou seja, isso está muito relacionado com a mitologia da coisa. Os cogumelos foram muito associados a mitologias, a crenças, né? Porque o ser humano, o que ele mais sabe fazer é inventar história. Se o ser humano não soubesse inventar história, talvez aí não tivesse desenvolvido até uma sociedade complexa que a gente tem hoje. Então a gente imagina, se não houvesse esses cogumelos,
Então provavelmente a religião desses povos seria diferente. Porque provavelmente influenciou essa cultura, né? Essas crenças influenciou em diversos aspectos da sociedade humana. A religião, ela é como se fosse um espelho do modo de vida das pessoas. Então, talvez eles vivessem de forma diferente por conta da religião, só do fato de não ter os fungos. Embora os fungos tragam muitos benefícios para a nossa vida, é também necessário abordarmos seus malefícios. Os fungos são decompositores em sua essência. Um fungo não diferencia uma árvore apodrecida da floresta de um mourão de cerca. Ele provavelmente vai atacar ambos. Do mesmo modo, suas enzimas atacam tecido, tintas, couro, ceras, combustíveis, petróleos, filmes fotográficos e etc. Embora as espécies individuais sejam especificamente para determinados substratos, eles, como grupo, atacam praticamente tudo. Inclusive, para algumas refeições será de origem animal. Pode ser você. Outra consequência causada pelos fungos parasitas aconteceu em 1845. Um fungo parasita da classe dos homicetos causou uma séria doença nas plantações de batata, que era o principal alimento dos pobres na Irlanda, provocando um evento histórico chamado a Grande Fome da Irlanda. Intensos movimentos migratórios, majoritariamente para as Américas. Outro tópico aqui, que a gente pode falar sobre os problemas causados pelos fungos, é sobre doenças em si. Vou falar sobre doenças que afetam os seres humanos, plantas, e outros seres vivos. Doenças que podem afetar seres humanos: pé de atleta, micose de praia, histoplasmose, esporotricose, micose de unha, dermatofitose, candidíase, blastomicose, criptococose e aspergilose. São alguns exemplos de doenças que fungos parasíticos, nesse caso, fungos parasitas, podem causar nos seres humanos. Claro, os fungos podem causar doenças em plantas também, né? Tem as famosas ferrugens, ferrugem do carvão, ferrugem do milho. Então, se a gente imaginar um cenário em que os fungos não existissem, pelo menos não teriam essas epidemias e essas doenças que causam mal à humanidade. O mundo sem fungos não tem essas doenças, mas já falou nesse podcast falando aqui inteiro que o mundo sem esses fungos basicamente não teria vida, ou a vida seria muito diferente do que a gente conhece hoje. Então, o que a gente quis concluir com esse podcast é a importância geral dos fungos, né? E como a gente quis elucidar, a importância dos decompositores é tão grande quanto a dos produtores na Terra, porque, né, sem o fator decomposição, a vida não seria como a gente conhece hoje. Então, pessoal, concluindo, o que a gente quis passar é que um mundo sem fungos provavelmente não teria vida. Muitas vezes eles são menosprezados, mas eles têm uma importância incrível. Os fungos são usados para nossa alimentação, eles são usados para remédios, para produção de pão, cerveja e tudo mais que a gente falou. Então eles têm uma importância enorme. A gente pode usar fungos para decomposição de petróleo, por exemplo. Olha a importância incrível que eles têm. Eles são menosprezados, mas eles têm uma importância muito grande. Eles influenciam até na nossa crença, no nosso imaginário. Então, sem os fungos, a nossa vida seria diferente, muito diferente. Se tivesse vida. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do podcast Darwinianos. Até o próximo episódio. Tchau! É legal, sabe? Vamos, 1, 2, 3 e... Tchau! Vocês são retardados.